Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11, e a Palavra de Deus diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? O apóstolo Paulo ensina nesse texto com relação à sabedoria e o ensino do Espírito Santo. E muitas vezes nós temos que entender, e é difícil, claro, né, para todo cristão, para todo aquele que crê em Jesus. Muitas vezes é difícil entender os caminhos que Deus propõe para nós trilharmos. Mas nós temos que ter a fé de que é o melhor caminho que Deus tem nos dado. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz que a mente natural, a mente do homem natural, é incapaz de entender os desígnios de Deus. E é verdade. Você, quando aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você começa um processo de transformação. E principalmente a transformação da sua mente. A sua mente é transformada segundo a mente de Cristo. E quando a sua mente começa a se transformar segundo a mente de Cristo, e como isso acontece? Através da sua palavra. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, a nossa mente começa a passar por um processo de transformação. Passamos a entender mais como Deus age, como Deus faz as coisas, né? Através da sua Sagrada Escritura, nós conseguimos entender como Deus age, como o Espírito de Deus age. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus é que sabe as coisas espirituais. E o homem natural, ele não consegue entender isso. E por isso que nós, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos que ter a nossa mente cada dia mais transformada à mente do Senhor Jesus. E isso faz com que nós entendamos os desígnios e as coisas que são espirituais. Porque assim como o próprio apóstolo Paulo diz nesse texto, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Apesar do caminho ser difícil muitas vezes trilhar, porque nós estamos indo contramão do mundo, né? Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento, tudo que é desse mundo vai ser contrário à vontade de Deus. Porque o mundo jaz do maligno, como diz a palavra de Deus. As coisas que são naturais, as coisas que são praticadas nesse mundo, muitas vezes vão totalmente contra a palavra de Deus. E por isso nós temos que buscar nos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que com a mente, semelhante à mente de Cristo, possamos entender as coisas espirituais e entender que Deus tem ainda preparado o melhor para cada um de nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam em espírito e verdade, para aqueles que realmente dedicam a sua vida em conhecer mais daquele que se entregou na cruz pelas nossas vidas. Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nos conquista a cada dia e nos constrange a cada dia, a cada vez mais nos conectarmos mais a Deus. Isso é que nós devemos buscar. Isso é que nós devemos clamar a Deus. A sabedoria que vem do alto. Aquilo que é de Deus. É isso que nós devemos almejar. Assim como um corredor, né, almeja a sua vitória correndo, assim também nós devemos correr, nós devemos nos esforçar
para buscar o alvo, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo. Esse é aquilo que nós devemos buscar como o padrão da nossa vida. As coisas do mundo não mais nos pertencem. As coisas do mundo já não fazem parte para nos alegrar, mas o que tem que nos alegrar de fato são as coisas de Deus. Por isso, não se esqueça, busque as coisas espirituais, seja espiritual, busque as coisas de Deus, busque as coisas do alto, seja cheio da palavra de Deus e assim cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa entender os desígnios de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, ó Senhor Deus, o Senhor possa continuar transformando a nossa mente, segundo a Tua mente, Senhor, e que possamos entender, ó Deus, os desígnios, Senhor, os propósitos, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Que muitas vezes a vida nos parece tão difícil e o caminho parece tão complicado, mas sabemos que o Senhor tem reservado o que é de melhor para cada um de nós. Por isso nós, ó Deus, escolhemos crer. Nós escolhemos crer, ó Deus, que o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus.